Será que é possível um psicólogo ser tóxico? Positividade é possível que seja tóxica? Sim, infelizmente. E é mais fácil a gente ser tóxico dentro do processo terapêutico do que a gente imagina, principalmente numa demanda tão singular como a depressão. Agora, quando a gente vai falar de positividade tóxica, positividade de modo geral é uma coisa positiva, uma coisa boa, né? É uma coisa importante pra gente, que a gente tenha positividade diante da vida, diante da gente, mas isso requer um trabalho interno, que algumas pessoas naturalmente, sei lá, de acordo com seu ambiente de uma certa forma, mesmo que seja um ambiente tóxico, tem variáveis que fazem com que a pessoa seja positiva de uma certa forma. Então a gente não pode generalizar. Nem todo mundo vai conseguir ter uma habilidade de enxergar a positividade diante das coisas. Mas a nossa sociedade transformou a positividade em um consenso de coisa boa, de coisa importante, de superioridade, inclusive. E isso é muito importante para que a gente, da psicologia, preste atenção. Se a gente é um ser social também. A gente, além de psicólogo, a gente é um ser humano, um ser social, que também internaliza conceitos e vivências da nossa sociedade. Eu vejo isso todos os dias, gente. Todos os dias. Relatos, tanto de psicólogos que me procuram, mas tanto de pessoas com depressão também, que me procuram relatando casos de positividade tóxica dentro do consultório. Mas o que é positividade tóxica para quem não entende? Positividade tóxica, o nome já está dizendo, é você colocar a postura positiva como algo extremamente importante e necessário a qualquer período da sua vida, fazendo com que a pessoa não lide com suas questões negativas, com seus sentimentos e emoções, digamos, negativos, né? Tristeza, raiva, inveja, ou seja, sentimentos que doem da gente lidar e a gente não quer lidar. E esse realmente é o maior problema do adoecimento das pessoas. Não saber lidar com suas emoções negativas, com situações ruins diante da vida. Então, não saber lidar, negar e ser positivo o tempo todo e procurar uma positividade diante de um acontecimento muito ruim, isso é muito tóxico e muito doentio. Porque a gente tem aí na nossa psicologia a psicologia positiva, né? E as pessoas confundem muitas vezes esses conceitos, né? Porque a positividade, claro, pessoas positivas, pessoas que transbordam positividade, não necessariamente as que estão fingindo, né? Estou falando das pessoas que realmente estão sentindo essa positividade. Elas têm algo aí, que os médicos, então, eles são feras em fazer isso, né? Em associar, claro, né? As nossas questões emocionais e as nossas questões físicas, porque elas estão associadas, né? Mas mostrar o quanto a ocitocina é produzida, a dopamina, a serotonina, neurotransmissores muito importantes para que a gente se sinta feliz, né? Quando a gente é uma pessoa mais positiva e olha o lado mais positivo das coisas. Porém, existe um processo para se chegar nessa positividade. E é o psicólogo que vai ajudar a pessoa a encarar esse processo. Só que quando a gente fala de depressão, às vezes fica muito fácil a gente fazer isso em qualquer outra demanda, porque a gente fala assim, poxa, ela tem que encarar, ela tem que enfrentar essa situação ruim, ela tem que aceitar, né, entrar no modo aceitação para que ela possa lidar com isso de uma certa forma, né? Lembrando que aceitar não é gostar de uma situação, aceitar é colocar a nível consciente, né? A nível de realidade para que a gente enfrente. Quando a gente nega, né, e a positividade tóxica faz com que a gente negue questões que a gente precisa enfrentar. Os pais, hoje em dia, têm dificuldade de fazer com que os filhos enfrentem essas questões. Os pais querem que o filho caia. Não, tá tudo bem, não chora, não chora, não chora. Como assim não chora? Chora, sabe? Tá doendo, vem aqui, tá doendo. As pessoas não querem entrar em contato com o sofrimento, não querem encontrar em contato com o seu próprio sofrimento, muito menos com o sofrimento do outro. Mas nós, psicólogos, precisamos acordar para isso. E aí, um ponto muito importante que eu já quero dar aqui nessa live, para que você possa lidar com a depressão de um paciente, com o tratamento de um paciente com depressão, sem a ansiedade de querer que ele enxergue o lado positivo. A gente precisa muitas vezes entrar nesse mundo negativo dessa pessoa para que a gente possa, com ela, caminhar nesse mundo, entendendo com ela esse mundo, para que ela, aos poucos, ela vá
saindo, se desenvolvendo, encontrando novas perspectivas. Mas isso leva tempo e cada pessoa tem o seu tempo. Alguns pacientes passam anos da vida fora do risco de suicídio, mas com uma depressão crônica, em tratamento. Muitos pacientes, gente, isso é muito importante da gente ficar claro pra gente. Não adianta a gente querer doutrinar esse paciente para que ele veja técnicas e use intervenções para que essa pessoa veja o lado positivo. Vamos usar essa técnica para gratidão, para você ser mais grato. Gente, tudo tem seu tempo. Veja, e olha, ela pode ficar muito tempo mesmo. Alguns pacientes, eles entram no consultório com um caso grave mesmo de depressão a nível de suicídio, sofrimento latente a nível de suicídio, e depois que ele sai desse quadro, né, porque a gente tem atuações para que a pessoa saia desse quadro. Depois que a pessoa sai desse quadro, ela continua com transtorno, né? Com o transtorno depressivo. Ela continua com esse transtorno. Se for crônico, então, o transtorno depressivo maior crônico, ela vai continuar por muitas vezes do que decorrer da vida dela com esse transtorno. Assim como a diabetes. Às vezes a gente convive com uma diabetes, uma pessoa que tem diabetes, vai conviver pelo resto da vida, não tem cura. Algumas pessoas conseguem interpretar essa cura, digamos assim, se a gente for usar essa palavra, que é uma palavra que eu meio que tem um pouco de implicância dentro da área da psicologia, mas se a pessoa quiser encontrar a sua cura, né, a sua cura interna e tudo mais, é uma coisa muito subjetiva dentro do processo terapêutico, né? A gente não pode definir o que é cura para uma pessoa com depressão. Cada pessoa vai encontrar a sua. Só que muitas vezes essa cura requer que ela lide para sempre com algo, um olhar cinza diante da vida. E isso a gente tem que compreender muito a peculiaridade de cada paciente quanto a isso. Gente, é triste falar isso, mas é assim. E olha, isso pode não ser ruim, viu? Pode não ser ruim. Fazer isso pode... Um paciente, muitas vezes, que enxerga o mundo, de repente, de um outro foco e consegue viver e ter suas realizações, mesmo vendo o mundo de uma forma menos positiva do que outras pessoas, esse paciente, ele pode ter encontrado, inclusive, a sua felicidade. Felicidade não necessariamente você tem que estar rindo. Felicidade é um estado interno e cada pessoa vai demonstrar esse estado do seu jeito, dentro da sua personalidade e dentro da forma que ela acha mais conveniente e mais confortável. Muitas vezes uma pessoa mais melancólica é uma pessoa que às vezes é mais saudável e feliz do que uma pessoa que está rindo pelos cantos e negando suas frustrações, suas tristezas. E os nossos pacientes com depressão, muitas vezes, eles estão vendo essas coisas ruins e preferem estar vendo. Para eles é mais seguro muitas vezes. Muitas vezes, se vocês experimentarem também essa liberdade de entrar em contato com sentimentos, é uma liberdade entrar em contato com sentimentos ruins e não adoecer com eles. Mas olha, gente, para a gente finalizar aqui, eu queria muito que essa reflexão vocês levassem para o seu dia hoje. Vamos fazer com que essas pessoas saibam entrar em contato com a sua dor, que não tem nada errado em sentir dor e sofrer, e que elas, aos poucos, elas vão encontrando esse equilíbrio com a nossa ajuda, caminhando junto com elas, fazendo com que elas possam se utilizar de técnicas, intervenções, que possam ajudar ela, claro, mas que elas não se sintam dentro do consultório apressadas, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho que contar para o meu psicólogo que eu tô bem, eu tenho que contar para o meu psicólogo que... E, gente, todos nós precisamos fazer, eu preciso fazer essa reflexão todos os dias, porque a nossa vontade de ajudar a pessoa pode fazer com que a gente perca um pouco o nosso foco diante do que a gente trabalha, né? Então, quando a gente fala todo dia pra gente, não sou obrigado, não estou ali para transformar uma pessoa em uma pessoa feliz, estou ali para ajudar essa pessoa a encontrar o seu equilíbrio, sua saúde. Então, diante desse fato, é muito mais fácil pra gente ser mais realista com eles também. Eu acho que o realismo é muito útil na nossa profissão, principalmente com pessoas com depressão. Então, gente, vamos refletir, porque eu tenho certeza que esse assunto é um assunto de todos nós. Até amanhã, gente. Grande beijo. Tchau, tchau.